Salmos de número 128, a gente conhece ele como o Salmo da família abençoada. Repito, o Salmo da família abençoada. Quem de nós, fica com a Bíblia aberta, nós vamos aqui estudando verso após verso. Quem de nós que não temos prazer ou expectativas, desejo de ter uma família cada dia mais abençoada e mais estruturada em tudo no meio dessa sociedade? A primeira visão que temos que olhar é exatamente para esta sociedade, permita-me essa expressão, maligna. A Bíblia Sagrada diz isso: o mundo jaz no maligno. E observamos isso claramente quando saímos à rua. Eu até posso dar um ponto para a nossa cidade, porque é uma cidade de um povo tão ordeiro, de um povo ético, de um povo muito equilibrado e um povo ainda respaldado na moral. Mas a partir do momento que você sai para cidades maiores, para metrópoles, para megalópolis, você logo e de imediato percebe essa diferença, inclusive essa falta de moralidade até entrando dentro da igreja, essa falta de pudor, essa falta de temor entrando dentro da igreja de maneira sorrateira, mudando a nossa doutrina e mudando também os nossos costumes e ainda mais tentando modificar os nossos valores. A sociologia a todo custo quer implantar nos corações que a cultura muda a cada 12 anos. Mas nós temos uma resposta para a sociologia, que é exatamente lembrar que a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é eterna. Passarão a terra e os céus, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus continua fidedigna e continua tendo primazia no coração daqueles que querem morar no céu. Continua tendo primazia no coração daqueles que ainda temem ao Senhor com toda a verdade da sua vida, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Aquele que ama a Cristo, ele preza a palavra. Aquele que ama a Cristo, valoriza a palavra. Aquele que ama a Cristo, ele continua andando respaldado pela palavra. Ele não se entrega aos ditames da sociedade, mas ele continua colocando a sua família no altar da comunhão com Deus. Ele continua colocando a sua família na presença de Deus, porque ele sabe muito bem que somente através da palavra a nossa família é preservada e é poupada no meio dessa sociedade maligna. A Bíblia Sagrada diz, inclusive, que muitos dos salmos, olhando a condição da humanidade, Deus percebe que o mundo não era digno deles. O Senhor olha para o seu povo dessa maneira, porque tem muitos fiéis que temem ao Senhor, tem muitas famílias que temem ao Senhor, e o Senhor olha para essa sociedade e percebe que o mundo não é digno de você, meu irmão, que o mundo não é digno de cada um daqueles, de nós que andamos na verdade, que pregamos a verdade, que ensinamos a verdade, que somos respaldados, estruturados, balizados na verdade central do Evangelho, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas haverá um dia que o mundo vai sentir falta desse povo ordeiro, desse povo herdeiro da glória eterna que está reservada, desse povo que é sal da terra e luz do mundo, desse povo que não se corrompe e não estende a mão para a corrupção, desse povo que não se submerge nesse mundo, porque já está mergulhado nas águas profundas da palavra de Deus através do Espírito Santo, o nosso Senhor. E esse Salmo 128 é exatamente isso que ele trata, é exatamente isso que ele aborda. A família que teme a Deus
essa será abençoada, essa será guardada, essa será protegida, essa será a família que continuará desfrutando da comunhão plena, enquanto Cristo não voltar para arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Como falei, de um lado está esse paralelo chamado mundo, de tanta corrupção, de tanto suborno, de tanta inversão de valores, esse mundo ao qual proibido é proibir, este mundo de tanta deturpação, de tanta libertinagem, não é liberdade, porque o Senhor não nos chama para a escravidão, o Senhor nos chama para a liberdade mesmo. Porém o mundo vive além disso, o mundo vive não em liberdade, nem em libertinagem, e por isso leva a sua vida ao seu bel prazer. Eu fico pensando como que é a visão de Deus, olhando para o mundo odierno, em paralelo ao mundo de Sodoma e também de Gomorra. Um mundo tão conturbado, um mundo que andava tão na contramão da palavra, que o próprio Deus decide destruir aquela terra. E hoje, a promessa que tem para este mundo tão distante da presença de Deus, esse mundo que anda tão longe de temer ao Senhor, é exatamente tirar a igreja daqui e um dia destruir essa terra, um dia condenar os homens malignos que não quiseram dar ouvido à poderosa palavra do Senhor. Mas do outro lado está a família que tem ao Senhor, e o salmista desse Cântico dos Degraus, ele fala exatamente essa verdade, e ele começa dizendo no verso 1: bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui você pode observar que ele ainda não entrou no campo familiar. Aqui a gente está falando para aqueles que eu poderia chamar de nubentes, de noivos, aqueles que ainda não contraíram as núpcias, aqueles que ainda não tiveram o selo do casamento. Esse verso 1, ele está falando do homem e está falando da mulher. Ele está falando daqueles que irão ainda ingressar-se como casal, aqueles que irão constituir família. Mas ele já está dizendo que antes de ser marido, antes de ser mulher, antes de ser pai, antes de ser mãe, antes de ser um casal, antes de ser uma família, o homem tem que ser temente ao Senhor nosso Deus. Ele está lembrando que esse bem-aventurado, no original Asherê, é o mesmo que feliz, é o mesmo que alegre, é o mesmo que ditoso. Ele está dizendo: feliz aquele que teme ao Senhor, feliz aquele que anda nos seus caminhos, alegre, satisfeito, ele vibra de alegria, ele regozija mesmo diante das lutas da vida, ele não dá o braço a torcer diante das oposições e diante das perseguições, ele não desanima diante dos problemas que surgem na vida, porque ele é feliz não pela circunstância, ele não vive momentos, ele não vive circunstância, mas ele vive o tempo todo alegre, porque ele teme ao Deus vivo, que é Senhor de tudo e de todos. Ele teme aquele que tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Ele teme aquele que tem o domínio de toda a situação, aquele que pode até permitir que nós sejamos postos à prova, mas aquele também que garante a nossa vitória. Temer ao Senhor é um privilégio, não de todos, mas daqueles que querem entrar nas mansões celestiais, até mesmo porque essa palavra temer é o mesmo que reverenciar, é o mesmo que agradar, é o mesmo que se colocar à disposição para andar segundo o manual de ordem, o manual de verdade, o manual de prática. Que manual é esse? A Bíblia, a palavra de Deus. A expressão máxima que o ser humano deve se colocar é aos pés do Senhor, respaldado pelas Escrituras sagradas, pela Bíblia sagrada. O homem que teme ao Senhor, ele reverencia, não a homens aqui da terra. A homens ele tem respeito, a homens ele honra, mas ao Senhor ele reverencia e glorifica ao Deus da existência. Ele reverencia
porque ele reconhece que não há outro que faz o que ele faz, não há outro que guarda como ele guarda, não há outro que abençoa como ele abençoa, não há outro que é refúgio como ele é refúgio, não há outro que é esperança como ele é esperança, não há outro que é rochedo como ele é na nossa vida, não há outro que dá vida como ele dá. Quando essa passa, nós estaremos na vida eterna com Cristo Jesus. Não há outro que apresenta um caminho tão sólido como Cristo Jesus apresenta. João 14, verso 6, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Reverenciar é andar nesse caminho, reverenciar é agradar ao Senhor, obedecendo a sua palavra, dizendo não ao pecado, fazendo como o salmista nos orientou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Na hora que o pecado bate a porta, a gente é blindado pelo poder dessa palavra. Na hora que nos deparamos com o pecado, o nosso coração certificado pelo Espírito Santo encontra razões para continuarmos vencendo pelo poder da palavra, porque é na obediência que nós seremos ou teremos êxito, é na obediência que nós alcançaremos a vitória. Temer ao Senhor é obedecer a palavra, até mesmo porque eu devo lembrar a você, meu irmão, meu amigo, de Deuteronômio, capítulo de número 28, que é o contexto da aliança de Deus para com Israel, é o contexto da aliança de Deus para com a sua igreja, é o contexto da aliança de Deus com aqueles que querem servi-lo, segui-lo e obedecer a sua palavra. O que diz Deuteronômio 28? Ele diz assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar, todos os seus mandamentos. Não é uma parte como aquele jovem rico guardava, mas é tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu ordeno a você. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quer ser feliz? Quer ser abençoado? Quer ser próspero de verdade? Porque há um sinônimo falso, há um sinônimo fajuta, há um fake news que a sociedade prega como sinal de prosperidade. Porque o homem tem dinheiro, ele é próspero. Não, a prosperidade de Deus está muito acima do dinheiro, porque tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem alegria. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem família estruturada. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem comunhão com Deus. Tem gente que tem dinheiro, mas não chora na presença de Deus. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem comunhão com o céu. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem prazer nem de vir na igreja, porque ele tem medo do bandido, do assaltante. Ele tem medo das coisas que podem acontecer. Ele tem medo porque ele é traumatizado, ele é vítima do seu dinheiro. O seu dinheiro é senhor dele. Inclusive, quando eu falo de dinheiro senhor dele, eu faço questão de lembrar que as únicas vezes na Bíblia que ela relata sobre o Senhor, exatamente sobre o Senhor Deus, temer o Senhor teu Deus, e fala também que aquele que serve ao dinheiro tem como senhor o seu dinheiro. Então só existe dois senhores. Tem gente que é escravizado pelo recurso financeiro, é escravizado pelo trabalho, é escravizado pela profissão, é escravizado pelo dinheiro. Agora aqueles que querem morar no céu, esses são libertos por Cristo Jesus, e Deus abençoa, Deus prospera, mas ele tem razão de estar na casa do Senhor e falar: tudo é o Senhor, tudo é a bondade do Senhor, tudo é o favor do Senhor, tudo é a graça de Deus para com a minha vida. Ele reconhece que não é meritocracia humana, ele reconhece que é a bondade e o favor daquele ao qual nós tememos. Estou falando no verso 1, que o que teme ao Senhor, esse será abençoado, esse será feliz, esse será alegre, esse será ditoso. O Senhor diz sobre as bênçãos: Deus exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 3: bendito será tu na cidade, bendito será no campo. Ele independe de lugar. Aonde ele está, a bênção do Senhor está sobre ele.
Pode estar na cidade ou pode estar no campo. Pode estar em cima do pé de açaí, né? Tirando açaí, a bênção do Senhor está com ele. Ele pode estar lá no curral, a bênção do Senhor está com ele. Ele pode estar lá na foice, roçando a juquira, a bênção do Senhor está com ele. Ele pode estar atrás de uma mesa, fazendo atendimento no seu escritório, no seu balcão de negócio, mas a bênção do Senhor está com ele. Independente do lugar e da posição que ele está, a bênção do Senhor está com ele. Aí ele diz, versículo de número 4: bendito o fruto do teu ventre, os filhos, e o fruto da tua terra, tudo que produz na tua terra é bendito. A Bíblia Sagrada diz, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito será o entrares e bendito ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. É o Senhor que peleja as nossas pelejas, é o Senhor que combate os nossos embates, é o Senhor que garante a vitória. É por isso que nós não estamos respaldados em confiar em nós mesmos. Maldito o homem que confia no homem. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em arma de fogo, mas disse, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque a nossa confiança está no Senhor dos exércitos, ao qual nós tememos e nós obedecemos. Então o Senhor pleiteia nossas pelejas e Ele entrega os inimigos feridos diante de nós. Exemplo, Davi, quando disputava com Golias, aí a Bíblia diz, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a mão te abençoará na terra que te deu o Senhor teu Deus. Aqui fala de bênção material. Onde tu pôr a mão, o Senhor vai te abençoar. Por quê, pastor? Porque você é bendito e você está temendo, você está obedecendo, você é feliz em temer o Senhor, você é feliz por andar na presença do Senhor, você é feliz por obedecer e temer ao Senhor, você é feliz exatamente porque reverencia e agrada o Senhor obedecendo a sua palavra. Versículo 9: o Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando entrares ou guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares em seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no teu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. E não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andar após outros deuses para os servires. O segredo de obedecer a Deus está aqui. Essa é a carta magna do Salmo 128. Aqui está o segredo no Salmo 128. Se obedecer, você colhe os frutos da obediência. Mas se você desobedecer, aí você vai colher a disciplina. Eu não quero ler as 73 disciplinas do Salmo, as 53 disciplinas do Salmo de número 28, da onde eu parei para frente. Ali diz, se desobedecer, aí toda desgraça que pode acontecer na terra virá também contra esse homem e contra essa mulher que não dá ouvido à voz do Senhor, que não obedece ao Senhor, que não teme ao Senhor. Você observa dentro desse Salmo 128 agora, que quando ele continua falando,
do homem que tem o Senhor e que anda nos seus caminhos, aí ele entra no campo da feliz, no campo da família, porque comerá o trabalho das tuas mãos e será e te irá bem. Aí fala, a tua mulher, aqui já envolve o casamento, aqui já envolve o relacionamento a dois. E quando ele entra aqui, aí ele mostra que lá atrás, em primeiro lugar na vida do homem, quem deve estar não é a mulher ou o marido, quem deve estar em primeiro lugar é Deus. Então o casamento é um tripé, e esse tripé, ele é formado aos pés do altar de Deus, aos pés da comunhão. O casamento perfeito, ele é imbuído do homem, da mulher, diante da presença de Deus. Deus deve ser o centro da sua vida. Deus deve ser a razão do casamento. Aí com isso, forja trabalhadores bem-sucedidos. Por quê? Porque ele comerá do trabalho das suas mãos e irá bem em tudo que fizer. Aqui o Senhor está dizendo assim, não é porque você é bom, não é porque você é bonito, não é porque você é capaz, não é porque você tem conhecimento, não é porque você tem inteligência, não é porque você é habilidoso, porque tem gente que se vai desce fácil, tem gente que acha, né, que ele é próspero porque ele é inteligente demais e sabe negociar, é um bom negociante. Não, no Salmo 128, verso de número 2, nós aprendemos que o homem é próspero porque Deus lhe dará forças para que todo dia ele trabalhe, e é o Senhor que faz com que ele realize bons negócios, e o nome do Senhor seja glorificado. A prosperidade é o segredo da obediência, aqui que está lá atrás, no verso 1, eu obedeço, e Deus me dá força, eu obedeço, Deus me dá sabedoria, eu obedeço, e Deus me dá graça, para que eu possa fazer bons negócios e ser bem sucedido, e assim, nós entendemos que as bênçãos do Senhor, elas vão nos acompanhar, elas vão nos alcançar. Deuteronômio, no capítulo de número 8, no seu versículo de número 18, o Senhor nos diz assim, ó, olha só, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu conserto que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. É o Senhor que te dá força, é o Senhor que dá capacidade para você ser abençoado. Tudo é o Senhor. Tem gente que diz sim, o poder corrompe o homem. Não é o poder que corrompe o homem, o homem é corrompido pelo que ele só manifesta o que já está dentro. Se ele for corrupto, quando ele alcança o poder, ele só vai manifestar a corrupção que está dentro. Se ele não teme ao Senhor, ele só vai manifestar que nunca teve temor pelo Senhor, porque o homem é aquilo que ele é. Porque o homem, ele pode não ter nada hoje, mas ele teme ao Senhor. Mas se Deus abençoar ele, e ele chegar a um certo patamar amanhã, ele continua temendo ao Senhor, porque ele reconhece que a glória seja dada ao Senhor para todos sempre. Nós, às vezes, somos seduzidos pelo nosso coração, de pensar que alguma coisa vem de nós. Mas nós temos que entender que não é capacidade, não é planejamento humano. A bênção, ela vem do Senhor. Sem o Senhor, tudo é vão. Eu falei há pouco que o homem se torna escravo. Tem muita gente que é escravo. Escravo do dinheiro, escravo do trabalho. Agora, quem teme ao Senhor, não. Se Deus está abençoando, glorifique a Deus mais ainda, irmão. Se Deus está te prosperando, glorifique o Senhor mais ainda. Se você já congregava, congregue mais ainda. Se Deus abriu as portas do teu negócio, que você possa chegar mais para perto do Senhor, para Deus continuar abençoando, se esse negócio vai ficar. Porque você, quando se afasta de Deus, você está falando que não depende dEle, que não necessita dEle. Você acha que a tua capacidade que te faz chegar a algum lugar. Tema ao Senhor. Se o Senhor está te abençoando, agradeça a Ele, reconheça que é a mão dEle que está te prosperando em todo o teu caminhar. Sem Ele, a bênção é vã. Se a nação, dentro disso aqui, se a nação se voltar a outros deuses, você pode observar, eu quero até ler aqui, Levítico, capítulo de número 26, para que você possa
perceber que quando a família, quando a nação se volta a outros deuses, o alvo é exatamente aquilo que é mais precioso, o que? A família e o campo. A família e o campo. Por que a família e o campo? Porque a família é a célula máter da sociedade. E o campo? Porque é do campo que vem o mantimento. Se o campo não produzir, a pobreza alcança a família. Aí o homem pode ter dinheiro como for, mas vai comer o quê? Vai comer dinheiro? Não vai, não tem como. Então você vê que Deus sempre tratou dessa maneira com Israel. Israel desobedecia o Senhor, andava por outros caminhos. Aí o Senhor ia lá e punia eles. Tocava exatamente na família, tocava no campo. Olha só, Levítico capítulo 26, no seu versículo de número 14 a seguir, a Bíblia diz: mas se me não ouvirdes e não fizerdes todos esses mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu conselho, então eu também vos farei isto: porém sobre vós terror, a tísica, a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis de balde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. Tu vai plantar, mas quem vai colher é o inimigo. Tu vai ver um negócio, vai dar só prejuízo, porque é o inimigo que vai se dar bem. É o que a palavra está dizendo. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante dos vossos inimigos, e o que vos aborrecerem de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força, que é a soberba do homem que faz o homem se sentir a última Coca-Cola do deserto. É a soberba do homem que faz o homem se sentir importante, imponente, grande, importante no meio da sociedade. Grande continua sendo o Senhor dos exércitos. Grande continua sendo Deus na nossa vida. No dia que Nabucodonosor quis ser grande, o Senhor jogou ele no campo e ele foi dormir sereno e comer capim. Tenha cuidado, Deus ainda destrona homens. Deus ainda joga homens para comer capim, que não reconhece a sua grandeza e que acha que a sua soberba é mais importante para fazê-lo chegar a algum lugar. E o Senhor diz aqui, a vossa soberba, as vossas forças, a soberba da vossa força, eu vou quebrar ela, e fareis que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. Rompe isso aí. Deus já falou, rompe isso aí. Resolve o teu problema. Você não acha que é autossuficiente? Resolve o teu problema. Estou falando sobre o salmo da família, que teme ao Senhor. Se temer ao Senhor é abençoado. Mas se achar que é o máximo, aí o Senhor coloca o céu como de ferro e coloca a terra como de bronze, e o homem não consegue chegar a lugar nenhum. Aí o Senhor diz: debalde se gastará a vossa força, vai desperdiçar a tua força, e a vossa terra não dará da sua novidade, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andares contrariamente para comigo, e não me quiseres ouvir, trazer-vos em praga 7 vezes mais, conforme os vossos pecados, porque enviarei entre vós as feras do campo, aos quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. E aí vai, irmão. São tantos problemas para o homem que se acha bom demais. Temos que dar graças ao nome do Senhor, porque bom é Ele, maravilhoso é Ele, grandioso é Ele, poderoso é Ele, santo é Ele. A bênção do Senhor é que enriquece, ela não traz consigo dores. A sabedoria do Senhor é que nos abençoa, que nos prospera. E a sabedoria do Senhor é muito fácil conhecer. Quando a pessoa tem sabedoria do Senhor, a primeira coisa que ele faz é continuar crente.
Os anos passaram, ele continua crente. A bênção do Senhor financeira chegou na vida, ele continua crente. Ele pegou um cargo de confiança, ele continua crente. Ele conseguiu ter êxito no meio da sociedade, ele continua crente. Ele conseguiu alcançar uma posição diante da sociedade, ele continua crente. Ele comprou bens que o levaram certo para ele, continua crente. Ele, mesmo que não prosperou, ele continua crente. Se for um homem humilde, ele continua crente. Ele sabe que em tudo ele deve reconhecer a mão do Senhor sobre todas as coisas. Ele consegue reconhecer que tudo é para o Senhor. A glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele, a adoração é para Ele, a jubilação é para Ele, o louvor é para Ele. E é Ele que inspira para nós pregarmos a Sua palavra e reconhecer que a Ele seja dado todas as coisas para a glória do Seu nome. Somente a Ele tememos, somente a Ele adoramos, louvamos ao Senhor, porque estamos aqui, porque participamos de mais um culto. Estamos chegando à nossa hora. Eu falei só sobre o verso 1, verso 2. Faltou 4 versos. O tempo não vai dar e eu vou parar. Eu vou encerrar em outra oportunidade. A gente fala sobre o verso 3 ao 6. E a gente percebe que esse homem que teme ao Senhor, o segredo de tudo está em temer ao Senhor. O segredo de tudo está em obedecer a palavra do Senhor. Em tudo. A família para ser abençoada, o segredo é temer ao Senhor. Alguns têm o hábito, a Bíblia diz, é sentar em volta da mesa com a família. Alguns têm o hábito de ajoelhar em volta da cama com a família, temendo ao Senhor, reverenciando ao Senhor, buscando ao Senhor em oração, em tudo, em tudo. Muitos têm a tendência de, na hora que tudo está bem, aí ele decide não mais buscar o Senhor em oração, não mais buscar a direção da parte do Senhor, irmão. É quando tudo está bem mesmo que a gente deve buscar a direção de Deus. É quando tudo está bem mesmo que a gente deve continuar sendo guiado por Deus. Que a melhor coisa da vida é ser direcionado por Cristo Jesus, o nosso Senhor, através do Espírito Santo. Amém?